Olá, terceiro ano! A atividade de história de hoje é no livro Buriti Mais, páginas 48 a 51. Continuaremos falando sobre a formação das cidades brasileiras. Na página 48, vem um textinho falando sobre a formação das vilas até as cidades. E começa falando sobre os portugueses que foram os que chegaram aqui ao Brasil. Eles eram chamados de colonos, porque vieram colonizar o Brasil. Com qual objetivo? Os portugueses, os colonos portugueses, eles vieram ao Brasil com o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Então, junto com eles, trouxeram também os jesuítas. Um pouco depois vieram os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Eram alguns membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, que eram uma parte da Igreja Católica daquele tempo. Eles vieram para cá fazer o que no Brasil? Eles vieram divulgar a fé católica, ou seja, o catolicismo, e vieram também fundar escolas para ensinar, catequizar os índios. Então, esse foi o objetivo dos jesuítas virem ao Brasil. Na página 49, nós temos duas imagens do pátio do Colégio Benedito Calixto, em São Paulo. E a gente consegue perceber as diferenças, E como foi conservado e preservado parte do pátio do colégio. Por quê? Porque o colégio ele representa um marco histórico para o surgimento da vila que deu origem ao município de São Paulo. Ou seja, a cidade de São Paulo começou com a construção aqui dessas escolas, desse colégio. E então, até hoje, perceba a diferença. Essa foto é de 1800, essa é de 2013. Então, o colégio permanece. Mudou algumas coisas? Mudou sim, mas algumas coisas ainda permanecem para poder preservar a memória da cidade. Na página 50, fala um pouquinho sobre a chegada, sobre o governo português, quando eles enviaram uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza, para fundar qual cidade? A cidade de Salvador, aqui no estado da Bahia. Então, aqui é uma estátua de Tomé de Souza, lá em Salvador. E aqui é um mapa, uma planta, ou seja, como eles queriam que fossem construídos. Então, Salvador, ela foi toda planejada, ela foi toda pensada da forma que o governo português queria que ela fosse construída. E na página seguinte, vocês podem ver, na página 51, vocês podem ver como que era Salvador naquele tempo, em 1624, que essa gravura, e essa outra aqui em 2017. Percebam que Salvador, ela foi construída dessa maneira a pedido dos portugueses, da coroa de Portugal. E aqui é Salvador até hoje, os dias de hoje. Então, vocês podem perceber que ela é dividida entre a parte alta e a parte baixa. Então, aqui tem a parte alta da cidade e a parte baixa. Aqui também tem a parte alta e a parte baixa. Na parte alta ficavam os prédios da igreja, os prédios onde ficavam os portugueses, para evitar, por exemplo, se tivesse algum ataque inimigo, eles estariam protegidos. E a parte de baixo era onde funcionava o mercado, para transportar os produtos que chegavam do porto. Se você observar, existem algumas semelhanças, elas ainda são parecidas.
tanto essa quanto essa, ela é dividida em duas partes, parte baixa e parte alta. Porém, há algumas diferenças, como por exemplo, aqui a presença das construções, né, que antes eram poucas e agora são muitas. E Salvador continua dividida em duas partes. Mesmo assim, depois de tantos anos, Salvador ainda continua dividida em duas partes, que é a parte baixa e a parte alta da cidade. Ok, meus amores? Por hoje é só. A gente viu hoje a formação das cidades de São Paulo e Salvador. Um beijo e até a próxima aula.